Rafael Guanais, primeiro, parabéns pela primeira vitória, né? A gente falava muito disso, né? Porque até você comentou numa entrevista coletiva que eu perguntei para você a pontuação necessária para, né, fora e em casa. E você disse, na oportunidade, 50% dos pontos fora de casa. Mas uma outra pergunta também. 4-3-3 e esse time pelo terceiro jogo consecutivo, mudanças pontuais ali, uma por lesão hoje, né, que foi a saída do Rafael Lucas para a entrada do Vinícius Popó. Encontrou um 11 e titular aí, galera. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite. Quero dar parabéns para a minha equipe. E quando eu falo equipe, eu falo de todos, comissão técnica, Álvaro, Júnior. É uma vitória importante. Nossos torcedores que estavam aqui nos prestigiando também. Já começar pedindo apoio aí para o jogo contra o Aparecidense na segunda-feira. Germano, o Germano quente ali apoiando, o maior número possível de torcedores. Eu sei que é segunda-feira à noite, não sei se vai estar friozinho ou não, mas a gente precisa muito do Germano nos apoiando, do torcedor conosco, a gente voltar àquela sinergia do Paranaense, porque esse é um diferencial do Operário e tenho certeza que para a competição, tudo aquilo que eu falei antes de começar a competição, desde o começo do ano, está se confirmando a importância dos jogos em casa e a dificuldade que é jogar fora. É uma vitória gigante, né? É uma vitória que termina, já acabou, né? A gente já vai focar para o próximo jogo, mas é uma vitória gigante pelo adversário, que é um adversário agressivo, né? Um adversário vertical e que a gente conseguiu não só neutralizar, mas impor o nosso jogo. Fizemos um ótimo jogo coletivamente, individualmente com alguns destaques. Mais uma vez, algo que estava nos planos, assim, a equipe ir se desenvolvendo e crescendo durante a competição, porque é uma competição do nível mais alto do campeonato estadual. Então, feliz, né, por quebrar, né, essa importante vencer fora de casa, uma equipe que postula acesso precisa conseguir ser um forasteiro bom, né, um forasteiro que incomoda. Então, e em relação à equipe, a gente respeita demais o momento dos jogadores e aquilo que é, a gente gosta de falar de da liga, né, do encaixe, e, mas eu gosto de pensar sempre estrategicamente também, além dos aspectos táticos e daquilo que é uma equipe como um todo, né, porque aí as 5 substituições elas chegam e nos fortalecem, né, então o Godoy ali, então é muito circunstancial também, aquilo que e aí, por isso que eu digo do momento de cada um, né, não só estrutura, porque a gente varia a estrutura para todas as situações aí, hoje a gente variou diversas para atacar e para defender, e o mais importante é o amadurecimento, a equipe vem amadurecendo, né, ainda deu mais um passo, ainda é algo que a competição vai pedindo e a gente tem respondido bem, então independente do resultado, do desempenho, é a postura, a coragem, a o amadurecimento de conseguir entender qual que era o campo, por exemplo, você está vendo o campo, né, Dudu? Então, é um campo que a bola prende demais, o jogo fica mais lento. Então, por o jogo ficar mais lento, aquelas bolas por dentro, aquilo ali acaba gerando muita transição. Então, no primeiro tempo, eles tiveram muita bola parada por causa de algumas transições que a gente acabou cedendo. Então, enfim, basicamente foi essa a leitura de jogo e esse é o contexto hoje do Operário que tem buscado sucessivamente amadurecimento, né? E aí que é o momento a gente quer chegar para o decorrer da primeira fase cada vez mais maduro para que a gente realmente possa almejar o acesso. Vou fechar aqui. Rapidinho. Alan Godoy, estreia dele. Léo Pires, Rádio FEC. Estreia excelente, né? Hoje talvez não seja o dia de exaltar em individual, mas o Godoy por tudo que ele viveu, né? Então a gente correu um risco aí pela situação que ele se encontrava, mas eu tinha trabalhado com o Godoy, a gente sabe o nível de jogador que é, né? Para mim é um jogador de nível altíssimo, que tem que almejar coisas grandes ainda na carreira dele, e que mesmo com tanto tempo sem jogar, conseguiu entrar muito bem, mas mais uma vez, o contexto favorável da equipe para o Godoy. Então é sempre um ciclo que tem que ser virtuoso, né? Da contribuição individual que eles precisam ter dentro dos aspectos coletivos. Então, muito feliz pelo Godoy e muito feliz pela equipe como um todo. Desculpa, Mel, desculpa, pessoal. Mel Pires, Rádio FEC agora. Boa noite, Guanais. Ótima noite a também todos os colegas da imprensa. Guanais, parabéns pela vitória no jogo de hoje.
E Guanais, queria saber de você. O Operário não sofre gols há 3 jogos, né? E hoje foi o encontro da segunda melhor defesa com o melhor ataque do campeonato. Até o Jonathan Costa até brincou com esse fato, né, de não deixar que o ataque brincasse aí com o Operário. E Guanais, até a minha pergunta é um pouco confusa, né? Seria esse o começo do fim da oscilação do Operário? Boa noite, Mel. É, o atacar, defender, o fazer gol e o não tomar gol, ele sempre vai estar relacionado ao todo, né? Então, essa consistência, porque a equipe nos jogos em casa, especialmente o jogo contra o Paysandu, o jogo no CSA também, então às vezes a gente um pouco intranquilos para as melhores decisões ali na fase ofensiva, em busca do gol. Então a gente sabia importante o equilíbrio, né? Então eu sempre falei que é um time que propõe o jogo, que tem a bola, e a bola, muitas vezes, ter a bola é uma das melhores formas, eu acredito que é a melhor forma para a gente conseguir defender, né? Para a gente conseguir ser uma equipe equilibrada. E por isso que a gente insiste em tantos mecanismos para que a gente possa ter a bola. Então teve muitos momentos, eu não tenho os números aqui comigo, mas hoje mesmo foi mais uma vez o time na frente, e aí o Ibrahim foi nos colocando um pouco para baixo, mas controlado, sem a bola. E quando a gente tinha a bola, aí sim a gente conseguia, principalmente ali dos 30 para frente, em vários momentos que a gente conseguiu circular, conseguiu ganhar o campo ofensivo, criamos situações nos contra-ataques. E o mais importante de tudo é a gente, mesmo nesse cenário, que geralmente dá aquele medo de tomar o gol e etc., e a gente teve maturidade para conseguir ficar com a bola mesmo com o placar à frente. Eu acredito, Mel, que essa é uma boa pergunta mesmo, eu não acho ela confusa, não. Eu concordo com você, eu acredito que nós estamos crescendo, né? Estamos amadurecendo, né? Então, as oscilações numa equipe de futebol que disputam tantos jogos no ano, com o nível que é o Campeonato Brasileiro, é normal passar por momentos de oscilação. Então, eu acredito que pensando em desempenho, hoje, esses últimos jogos demonstram que nós estamos sim amadurecendo e crescendo. E hoje, por ser fora de casa, então isso ganha uma importância ainda maior. Fabrício, CBN. Saber como é que está a situação do Jonathan Costa. E segundo, eu queria uma análise sua, porque o Operário fez um primeiro tempo bom para muito bom e um segundo tempo excelente taticamente. O Operário não deveu nada no jogo de hoje, mesmo com um campo para lá de ruim, um campo abaixo da crítica. Uma análise sua sobre esse jogo que acho que vira uma chave para o Operário, que é a primeira vitória fora de casa, no bom sentido, claro, vira uma chave para o Operário Ferroviário trilhar agora as vitórias fora de casa também, né? Fabrício, é uma competição. A gente está muito feliz, mas a gente não está empolgado, né? Então, nós vamos mais uma vez, igual o jogo passado que nós ganhamos e ganhamos agora de novo. Nós vamos ganhar, empatar e perder ainda na competição, né? Então, o importante é a gente dar esses passos em busca do, como você falou sobre o desempenho. Eu acredito que a tua leitura não necessita de acréscimo, né? Então, o time, o time estrategicamente e taticamente foi maduro, né, nesse jogo. E eu acredito que esse é o caminho da competição, a gente buscar crescimento, buscar maturidade. Então, por isso que eu falo, acabou, foi muito legal e etc. Agora, a conversa ali no vestiário é a mesma, né? A gente sempre acreditou no caminho, né? Então, para todo mundo o que vocês perguntaram para o Batata, vocês perguntaram para os jogadores, perguntaram para mim, a gente acredita no caminho, e a gente não tem controle dos resultados. E a gente busca sempre desempenho, porque a gente acredita aqui que desempenhos como esse, como o jogo do Paysandu, que foi um jogo que nós não vencemos, nos aproxima de 3 pontos, nos aproxima de brigar na parte de cima da tabela, e ainda assim, a gente sabe que são 19 jogos, né? Então tem muito jogo ainda para se jogar, e a busca pelo desempenho sempre antes, para que a gente possa atingir resultados, né? Então, eu acredito que as outras respostas também acabam sendo complementares, e a gente encontrando um caminho na competição. Sebastião Neto, Rádio Lagoa Dourada.
Boa noite, Guanais. Boa noite aos colegas de imprensa. Guanais, com essa vitória do Operário Ferroviário, só 3 equipes nessa Série C do Campeonato Brasileiro, neste momento, têm 2 vitórias consecutivas: o Operário, o Remo e o Amazonas. Eu queria que você até destacasse isso para o torcedor que escuta a gente, todos os demais companheiros, do quanto é difícil num campeonato tão equilibrado como esse, conquistar 2 vitórias consecutivas. Você falou do desempenho, que você gostou bastante do desempenho. Dá para colocar, Guanais, numa escala aí, olhando os últimos jogos do Operário, especialmente esse desempenho do jogo como Ipiranga, como o melhor desta Série C do Campeonato Brasileiro até o momento, ou um dos melhores? Daria para fazer esse ranqueamento de certa forma? Boa noite, parabéns pela vitória, Guanais. Sebastião, eu acredito que o resultado acaba influenciando muito, assim, principalmente nesse momento que a gente está feliz, assim, né, para poder julgar. Eu gostei demais do desempenho do jogo contra o Paysandu, por exemplo, que foi um jogo que a gente não venceu. E outros, mas pensando na Série C, e como eu falei para o Fabrício ou para o Mel, tem uma importância maior porque foi algo que a gente ainda não tinha feito. A gente vinha crescendo. Qual que era a tônica para nós hoje? O plano de jogo se aproximar daquilo que a gente faz em casa, entendeu? Então, e eu acredito que a equipe conseguiu se aproximar. Então, o campo aqui eu não consigo explicar, e é até complicado ficar criticando o campo de uma agremiação, mas deixa o jogo muito lento, né? Isso atrapalha demais aquilo que a gente tem como tática, né? Como padrão ali, principalmente quando a gente está com a bola. E a gente conseguiu ser... Os jogadores foram muito inteligentes no momento que a gente estava com a bola, no momento que a gente... Então, segundo tempo, por exemplo, a gente procurar tocar menos, ser mais vertical, né? E aí conseguir defender de uma forma equilibrada num jogo que a gente conseguiu controlar bem, uma equipe que tem muitas armas, que é uma equipe muito agressiva nas transições e nos ataques verticais também. Então, mais uma vez, eu acredito que o resultado acaba atrapalhando um pouco. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês. Acaba atrapalhando um pouco o julgamento, e ter 2 vitórias. Aí sim, cara, esse ponto a gente precisa ressaltar. Numa competição tão equilibrada, você conseguir vencer 2 jogos e contra um adversário direto, isso sim é um feito que é um feito de respeito, só que assim, a partir de agora, não sei que horas são agora, mas desde já ficou para trás, né? Então, nós vamos ter que fazer de novo dentro de casa e lembrem-se disso. E aí estou falando para vocês, para o nosso torcedor e para a minha equipe também. Pontuação. O foco de somar a quantidade X de pontos entre 29 e 35 pontos. Então, a partir de 29, acima de 29, é uma pontuação que provavelmente vai nos dar classificação. 29 talvez vai estar ali no limite baixo. Então, quanto mais a gente se aproximar disso, esse é o foco, cara. Esse é o foco. Então, independente da quantidade de vitórias seguidas, se é dentro, fora de casa, a importância da gente somar a quantidade de pontos necessários para a primeira fase, porque depois se inicia um novo campeonato. Leandro Andrade. Boa noite, Guanais. Parabéns pela primeira vitória Muito bem. fora de Aí casa. está a entrevista coletiva. Claro que o Professor, colega Leandro Andrade agora que vai entrevistar o levantar pra professor, você. todo respeito a ele. Vitória importante fora de casa. E você acha, na sua visão, se o Operário está pegando um momento bom do campeonato e um momento, até você disse, de pontuação e também de atuação, agregando esses 2 quesitos, no momento em que vai chegando ao ponto-chave da primeira fase, digamos assim? Leandro, o momento-chave é o fim, cara, entendeu? Então é a gente pontuar. A gente tem que pontuar. A gente tem que jogar bem dentro de casa. Hoje nós jogamos bem fora de casa. E não é fácil fazer gol. A gente está conseguindo equilibrar. Hoje era um teste para aspectos defensivos, e aí defensivamente começa com o Popó. O que o Popó, a gente falou do Godoy agora, né, Dudu? O que o Popó pressionou a equipe do Ipiranga hoje foi brincadeira. Então, a equipe como um todo conseguindo defender bem, né? E aí a gente, mesmo tendo como ideia, como eu falei, de ter a bola para também defender e ter os mecanismos para a gente atacar. Então, em nenhum momento a gente se retraiu aqui. A gente buscou o tempo todo. A gente vai ter momentos que a gente vai jogar, vai pressionar, vai contra-atacar,
vai ter gol de bola parada, como graças a Deus teve hoje, né? Os 2 gols de bola parada ofensiva, que é uma arma que a gente trabalha bastante e que isso precisa ser ressaltado também, como saíram os gols, porque nem sempre com a bola em movimento a gente vai conseguir, e aí a gente conseguiu através de bolas paradas. Então, isso é um ponto positivo também da equipe nessa tarde. Então, o foco é jogo a jogo e atingir a pontuação necessária, porque depois começa tudo do zero. Então, quanto mais desempenho, isso é o que a gente acredita aqui, quanto mais desempenho, quanto mais desenvolvimento, isso demanda tempo, né? Demanda tempo, porque é uma outra equipe em relação ao campeonato estadual. Eu acredito que a gente se aproxima de resultados, aproximando de resultados, a gente vai conseguir somar pontos para conseguir se classificar. Obrigado, Guanais. Boa viagem. Parabéns pela vitória. Obrigado. Fechou, professor? Obrigado, pessoal. Obrigado. Marquinhos, um abração aí, velho. Valeu, um abraço.